Amém, querido, glória a Deus. Nós estamos no mês da família e esse mês todinho nós vamos estar falando sobre esse reposicionamento em Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui. A gente vai conversando com algumas pessoas no nosso dia a dia. Eu tive na oficina levando o carro, né, para trocar o óleo e tudo mais. E aí a gente vai conversando com algumas pessoas, a gente vai conversando com alguns irmãos. O que a gente observa assim? A gente observa que há muita correria, há muito compromisso, há muita atenção para pagar as contas, não ficar endividado, mas há muita pouca atenção em adorar a Deus, em se preocupar em ouvir a Deus, em aprender de Deus. Nós, como seres humanos, nós não sabemos todas as coisas. Amém ou não? Deus, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, é o nosso amo absoluto. Então assim, essa parte de ficar desatento é um negócio muito forte. A gente pode, por exemplo, a gente vai olhar para os discípulos de Jesus, vai ver lá Judas andando com Jesus, vendo os milagres e no final, perdendo a vida porque traiu Jesus. Pedro, o discípulo amado, também andando com Jesus, e no dia mau que Jesus precisava dele, ele nega Jesus. Então assim, essa questão de ficar desatento é muito perigoso. Por quê? Porque, vou te falar um negócio, a pessoa vai orar para Deus derramar a bênção, mas ela não vai conseguir enxergar a bênção. E eu vou te mostrar isso nas Escrituras. A pessoa vai orar, vai clamar, vai jejuar, mas ela pode estar cega no dia da bênção. No dia que o Senhor está abrindo portas, ela pode estar cega. Orou tanto por uma porta que não consegue enxergar a porta. Orou tanto por uma família que não consegue enxergar a família que está aí. Orou tanto pela saúde que às vezes não consegue ver a saúde que tem. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer falar fortemente ao nosso coração. A palavra vai nos reposicionar, vai nos alinhar em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, seja bem-vindo aqui. Deus, seja bem-vindo, Senhor, também na vida dos nossos irmãos que estão nos lares. Nós te adoramos por tudo, Pai. Pai, seja bem-vindo aqui. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Tenha misericórdia da nossa vida. Fala conosco nessa noite. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Querido, se o altar não for restaurado, a glória de Deus não desce. Se o altar de Deus não for restaurado, a glória de Deus não desce. Eu tenho conversado com alguns irmãos e tem sido assim um momento muito precioso, porque algumas pessoas têm entendido essa preciosidade, Por exemplo, o culto no lar é uma restauração do altar. Então, o casal está lá com seus filhos, ou é só o casal, e aí eles têm um dia que eles adoram o Senhor. Eles têm um dia que eles separam, eles refletem, eles pedem perdão, e eles oram a Deus, cantam a Deus, aprendem de Deus, e a glória de Deus desce. O altar do lar que foi restaurado tem essa comunhão. Por quê? Porque a nossa casa é santa. Amém ou não? Nosso lar é santo, nossa família é preciosa. E aí, primeiro livro de Reis 18, Elias, ele vai restaurar o altar. Às vezes a gente fala assim: Deus, restaura o altar lá em casa. Não, você precisa lá pegar as pedrinhas, você precisa pegar a lenha, você precisa pegar o animal lá e fazer o sacrifício. Precisa fazer isso. Pastor, como fazer isso na nossa casa? Fala de atitude,
fala de gastar tempo, fala da gente se dispor, fala da gente ter fé, porque todo esse processo só faz quem tem fé. E aí uma vida sem Deus é uma vida onde nós tropeçamos, é como andar no escuro, né? Você fica pisando alto, você não sabe o que fazer, como fazer, que direção. Então qualquer coisa que vem, você pensa assim: opa, isso é de Deus, opa, isso aqui é maravilhoso. E não é verdade. O inferno também apresenta portas para tirar muitas pessoas da presença de Deus. E aí lá em 1 Reis 18, Elias vai fazer o altar, né? Por que ele vai fazer esse altar? Porque Israel está sofrendo, as famílias estão sofrendo. Por que as famílias estão sofrendo? Porque Israel está em pecado. E aí Elias dá uma ordem que não iria chover, e não choveu por 3 anos. Então começa a vir enfermidade, as famílias sofrendo. Como eles trabalhavam na área da agricultura, eles não tinham chuva, então não tinha como plantar e nem colher, havia enfermidade. E aí quem governava Israel? A idolatria, os profetas de Baal, Jezabel. Jezabel é um símbolo que não aceita autoridade, e Jezabel não é um símbolo de mulher, não. Jezabel é todo aquele que não se opõe à autoridade, o filho que não se opõe à autoridade do pai, o discípulo que não se opõe à autoridade, não aceita a autoridade do seu pastor, a esposa que não aceita a autoridade do esposo. Tudo isso, Jezabel é esse símbolo. E ela mandava em Israel, mandava em Acabe, até que Deus fecha o céu, até que o sofrimento vem, até que a dificuldade vem, até que a tempestade vem. E aí Acabe manda procurar, né? Vamos caçar a cabeça de Elias, até que Deus fala: Elias, é hora de voltar, faz o altar. E a Bíblia fala que os profetas de Baal fazem um altar de manhãzinha até meio-dia e nada acontece. Mas quando Elias vai fazer o altar, manda ali fazer uma vala em volta do altar, manda colocar água, molhar ali o sacrifício, a lenha, e aí ele fala: Deus, mostra para Israel hoje que eu sou teu servo e que o Senhor é o único Deus. A Bíblia vai dizer que o fogo cai do céu e consome tudo o que tinha naquele lugar. Olha só. E aí o povo cai na real, o povo fala assim: nossa, nós estávamos afastados de Deus. E aí o povo dobra o joelho e fala: Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia da gente. Então o povo clamou, o povo chorou, o fogo do céu desceu. Mas resolveu o problema? O primeiro problema resolveu, que era voltar-se para Deus. Não, aumenta um pouquinho para mim, filho. O primeiro problema então resolveu, a pessoa voltou para Deus, o altar foi restaurado. Quem restaurou o altar? O homem. Mas quem confirmou o altar? Foi Deus. O homem se humilhou, o homem falou: Deus, é o Senhor que governa, é o Senhor que manda aqui, nós somos teus servos, mas responde para todo mundo ver. E aí o fogo desceu. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer. Não, querido, você precisa preparar o sacrifício para que Deus venha. Então você prepara o seu coração, é humilde, fala: Senhor, eu reconheço que sozinho eu não consigo. Então quantas pessoas estão caminhando sozinhos, quantos cristãos, quantos homens, mulheres, né, famílias que vão à igreja todo domingo, toda quarta-feira, e ela não consegue, e o altar não é restaurado. Israel estava lá adorando a Deus, adorando Baal, vivendo do jeito que achava melhor, mas Deus não estava lá. Tanto que não estava, que a dificuldade naquele lugar era terrível. Mas acontece algo, o povo clama, Elias restaura o altar, o fogo desce, o povo abre os olhos, o coração se alegra: poxa, nós queremos o Deus verdadeiro. E agora eles começam a adorar a Deus.
E aí eles vão matar os profetas de Baal. Eles matam os profetas de Baal. Mais de 400 profetas de Baal são mortos ali naquele dia, porque está desviando o povo de Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui para você. Os profetas de Baal representam coisas na nossa vida, representam pessoas na nossa vida que nos afastam de Deus. E elas precisam morrer no nosso coração. Não pode haver espaço no nosso coração aquele que nos faz afastar do Senhor. Jesus falou que isso é tão forte, ele falou assim: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É mais fácil é melhor você entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Então ele está falando de atitudes que nós devemos tomar na nossa caminhada cristã, que está desviando a gente da presença de Deus. A pessoa comprou o carro do ano, a moto do ano, a pessoa, sei lá, qualquer coisa, o celular maravilhoso, e agora está o tempo todo no celular, agora está o tempo todo no carro, a casa, agora está o tempo todo na casa. Tudo que nos faz afastar de Deus, a gente precisa eliminar da nossa vida. E nesse dia, Elias mostra isso. Só que o problema resolveu, o povo quer chuva. O problema ainda não resolveu. Mas aí, lá no versículo 41, olha comigo lá, 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Por que eu falei que às vezes nós clamamos, oramos, mas o dia da resposta a gente está cego? Porque é natural que o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, lute para que eu fique cego e não veja o agir e o mover de Deus. O povo queria chuva, o povo estava morrendo, com sede, com fome, animal morrendo, enfermidade naquele lugar. E aí no versículo 41 vai dizer assim: então disse Elias a Acabe, depois que ele restaurou o altar: come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ninguém ouviu nada, irmão. Ninguém ouviu nada. Mas Elias falou assim: ó, Acabe, come, bebe. Deixa eu dar um alerta para você: come, bebe, por quê? Porque já se ouve ruído de abundante chuva. Você sabe o que Elias está falando? Olha, nós não estamos vendo, nós não estamos ouvindo, mas porque o altar foi restaurado, está vindo uma grande chuva aí. Você não entendeu, né? Ele está falando isso para nós. Ele está falando isso: olha, não estou ouvindo nada, não estou vendo nada, mas Elias está falando assim: olha, o altar foi restaurado. Então a primeira coisa é restaurar o altar. O que é um altar restaurado? Um coração que se humilhou diante do Senhor, que reconheceu Ele como Senhor e Salvador, que reconheceu, por exemplo, o Carlos não dá certo, mas Jesus no Carlos dá certo. O João não dá certo, mas Jesus no João dá certo. O João vai passar pelo vale, mas com Jesus ele vai ser sustentado. A graça do Senhor vai estar sobre ele. Não tinha acontecido nada, irmão, mas Elias já falou: ó, já estou ouvindo aqui o ruído de uma grande chuva. Você vai falar isso para um povo que estava enfermo, que já não havia chuva por 3 anos? O povo, esse cara está doido. Uma coisa é fogo do céu, tá bom, o fogo veio, mas eu não estou vendo nada, o céu está azul, não tem uma nuvem. E esse homem está falando que está ouvindo um ruído. Se o seu coração não crer, você não vai ver a glória de Deus. Se você não tiver os ouvidos da fé, os olhos da fé, você não vai ver o agir de Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente precisa olhar isso para a nossa casa, olhar isso para o nosso lar, olhar isso para tudo, o nosso casamento, para o trabalho, olhar isso com os olhos da fé, porque quem faz a restauração é o Senhor, e eu preciso ver isso. Elias está falando isso: olha, fala para ele comer e beber, que eu já ouço o ruído. Você consegue já ouvir
não consigo. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem porque não estão buscando nada. Mas os dias difíceis, de um lado é ruim, mas de outro faz a gente ficar sensível para buscar a Deus. Porque todo ser humano, para funcionar bem, precisa ir no seu Criador. E para viver uma vida abundante, precisa ter esse Criador como Senhor, como dono, como Salvador. E muitas vezes muitos crentes só têm Ele no domingo. Não, Ele precisa estar em nós diariamente. A gente precisa estar vigilante nele diariamente. Aí ele vai dizer lá no versículo 42: subiu Acabe a comer, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, ao seu discípulo ali: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Não há nada, não estou vendo nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim ele fez por 7 vezes. Antes Elias falou o quê? Eu já estou ouvindo um ruído. Aí ele dobra o joelho no monte, e aí ele fala para o moço aqui: vai lá, olha no mar lá, vê se está vindo alguma nuvem. Era para ter nuvem, porque Elias falou que havia um ruído. O grande problema nosso é que a gente quer viver por vista. Se a gente viver por vista, a gente vai afundar, porque o que os nossos olhos estão vendo nem sempre é o que é de fato. A Bíblia vai dizer: se há festa no céu por um pecador que se arrepende, então eu preciso me alegrar por um pecador que se arrepende, porque o céu tem festa. Olha só, então eu preciso sair dessa naturalidade, e eu preciso começar a ver as coisas com os olhos da fé. Eu preciso começar a ver a minha casa com os olhos da fé, os meus filhos com os olhos da fé. Eu preciso ver isso. Estava conversando com o irmão aqui ontem na igreja e falei: irmão, liderar, ser pai, falei para ele, é uma liderança que faz a gente sangrar. Não é uma coisa simples, não. Nós não nascemos e já sabemos tudo, não. Se Deus não der a direção para a gente pira. E ele falou: é verdade, pastor. Então a gente precisa entender isso. Essa palavra mostra para a gente que o céu vai agir antes de chegar até a gente. E aí, se eu não ficar atento a isso, eu perco, eu desanimo. Porque o papel do inferno é desanimar você, é falar: não, hoje é quarta-feira, por que eu vou estar lá? Eu vou domingo. Não, irmão, a igreja diária estava todo dia. Por quê? Porque eles entendiam que a glória desce na unidade. E aí ele vai dizer lá para o moço foi 7 vezes. Aí o moço foi lá, olhou assim, avistou, e não tem nada. Elias, o que foi? Não tem nada, volta lá. Aí ele vai lá de novo. Não tem nada. Meu Deus, que loucura! Deus fez trazer fogo e agora não tem. Aí Elias, não tem nada. Volta lá. E aí vai ele de novo. E aí ele olha lá e tenta até ver alguma coisa e não enxerga nada. Deixa eu te falar um negócio aqui. Quem não está debaixo do propósito de uma vida com Deus não vai enxergar aquilo que Deus está fazendo. Elias falou antes: eu já ouço um ruído grande, está vindo uma abundante chuva. Ele não está falando está vindo um sereninho aí, não. Ele está falando está vindo uma abundante chuva. E aí o moço foi lá, não tem nada. 7 vezes a Bíblia vai dizer que ele foi lá por 7 vezes. Na 7ª vez ele disse, no versículo 44: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu cavalo e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor
veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Você pode dar um glória a Deus aí, não? O que o texto está mostrando para nós? O texto está mostrando que na 7ª vez, o menino foi lá, o moço foi lá e voltou e falou assim: Elias, tem uma nuvem assim, longe, mais longe, que subiu do mar, mas ela é pequenininha, ela é do tamanho da mão de um homem. Então, aquele homem conseguiu enxergar uma nuvem e falou: é do tamanho da mão de um homem. Aí Elias vai agora e fala para Acabe subir na carruagem dele e voltar para casa, porque está vindo uma grande chuva. Você sabe que a questão não é se Deus vai fazer algo. A questão não é se Deus vai me ouvir. Porque a Bíblia fala que todo aquele que clama, Deus ouve. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Amém ou não? Todo aquele que faz. Então, se isso é uma verdade, então o que me paralisa? No dia da bênção, talvez não é o dia que você esteja orando, mas ela está a caminho. E nesse dia, Paulo vai dizer que se a gente não desanimar nesse processo, a gente não vai perder, mas se a gente desanimar, a gente perde. Outro vai colher em nosso lugar. O moço não via nada, mas Elias já falou: já ouço um ruído. Então a gente precisa olhar as Escrituras e trazer para o nosso coração o que o Senhor na verdade está falando, o que o Senhor está trazendo. Se a gente viver por vista, poxa, meu filho, poxa, meu casamento, por vista, está tudo perdido. Lembra de Pedro? Pedro falou para Jesus: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando sobre as águas. Jesus falou: pode vir. E aí ele pisa na água e começa a andar, e de repente ele começa a observar as ondas, o barulho das ondas, e ele afunda. Por quê? Porque ele viu e temeu e fundou. Ele viveu por vista. Quem vive por vista perece. Por quê? Porque há uma realidade. Qual era a realidade de Israel? Não tinha chuva, tinha enfermidade, pessoas morrendo. Elias foi chamado por Acabe de perturbador de Israel. Já viu isso não? Já viu que pessoas vão olhar para você e falar: cara, você é um perturbador, você é um fanático, vai embora daqui. Elias foi chamado de perturbador, de louco, porque o povo estava morrendo. Mas por que o povo estava sofrendo? Por causa de Elias? Não, por causa do pecado deles. E aí quando o altar, Elias vai lá e restaura o altar, o povo se arrepende, ele fala: já estou ouvindo um ruído grande de chuva. Quer dizer, aquilo que vocês estão precisando está vindo, está a caminho. E sabe o que Deus está falando aqui para nós? E sabe o que o Senhor está ministrando no nosso coração? Aquilo que nós estamos clamando está a caminho. Mas eu não estou vendo nada. O moço também não via nada. Mas eu preciso perseverar. Qual é a perseverança aqui? Elias com o joelho dobrado, ele falava: vai lá, moço, eu preciso ficar aqui. Se eu parar de orar, as coisas não acontecem. Então eu preciso permanecer me humilhando no Senhor, falando: Senhor, Tu és o soberano, Senhor, Tu és o Criador, Senhor, Tu és aquele que faz, Senhor, o Senhor mandou fogo do céu, o Senhor curou a esterilidade da mulher, o Senhor deu vista ao cego, o Senhor fez o coxo andar. E aí a gente começa a fazer. Então o que você tem orado? O que você parou de orar? Pastor, a minha realidade é outra. Sim, a realidade de Israel também era outra. Mas Elias preparou Acabe e falou: se você ficar aqui, você vai tomar uma chuva que não vai ser legal para você. É loucura ou não? É loucura demais. Mas é a palavra do Senhor. Conversei com a pastora
ontem e hoje sobre isso. Eu falei para ela: amor, você consegue ver que está vindo uma grande chuva? Ela falou: amor, é difícil a gente ver isso, né? Mas a gente precisa ver. E aí, nesse processo, você não tem que ficar animadinho, não, você tem que continuar com o joelho dobrado. Falar: tá vindo uma abundante chuva. Fala assim comigo assim, ó: está vindo uma abundante chuva sobre a minha vida. Mas fala com fé, fala: está vindo uma abundante chuva sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre os meus filhos, sobre o trabalho das minhas mãos. Está vindo uma grande chuva. Pode aplaudir o Senhor. Se Elias ficasse ansioso, talvez ele iria desanimar. Lembra que a Bíblia fala: é melhor dois do que um? Elias falou: eu vou ficar com o joelho dobrado, você vai lá e volta. E vai lá e vê, porque eu também preciso correr. Deixa eu te falar um negócio para você aqui. Se você caminhar sozinho, você vai ter que levantar para ver a nuvem. Mas se você caminhar junto, você não vai precisar levantar. Você só vai falar assim, ó: tá vindo? Ainda não. Então eu continuo orando. Tá vindo? Ó, tem um sinalzinho aí. Tem um sinalzinho aí. Tamanho da mão de um homem. Então vai chover. Ah, querido, às vezes o Senhor fala conosco essa palavra, e às vezes a gente fica querendo ser muito teólogo, né? Mas a grande verdade é que o justo vai viver por fé. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Mas se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. O moço só obedecia às ordens de Elias, mas ele teve que ir 7 vezes. Lembra de Naamã, o soldado, o general, o homem bravo, valente? Ele era leproso. O profeta falou para ele mergulhar 7 vezes. Por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus ele não dá para a gente na primeira vez? Porque mesmo ele dando na 7ª, a gente desiste dele. Imagine se ele desse na primeira. Um filho, quando ele quer uma coisa, ele fica insistindo com o pai. A mãe fica assim: dá para o menino, faz para o menino. E aí: não vai dar, não vai dar não. Nem você entende porque não quer dar. Mas aí é o próprio Deus, para ver se é aquilo mesmo que ele quer. A gente também é assim, irmão. A gente precisa olhar para a nossa casa e ver como o maior tesouro. A gente precisa olhar para nós e ver que há um Deus lá em cima que quer ouvir a nossa oração. Há um Deus lá em cima que quer ouvir o nosso clamor, a nossa sinceridade, o nosso cheiro, o nosso choro. Há um Deus lá em cima que quer ver a nossa casa, o altar da nossa casa sendo restaurado. A nação de Israel estava sofrendo. Por quê? Porque Deus estava longe? Não, porque o povo estava longe de Deus. Mas quando Elias chega, né, o perturbador de Israel, você sabe quando você chega no lugar, as pessoas desfazem você? Não fica triste com isso não. Lá Deus vai usar você. As pessoas estão desfazendo você. As pessoas estavam ali: Elias é o perturbador. Mas Elias foi o canal de Deus para que Deus voltasse a reinar no coração das pessoas em Israel. Deus tem nos chamado para isso. Deus tem nos levantado para isso. Eu sei que há uma tristeza no coração da gente, porque a gente é humano. Mas a grande verdade é: Deus quer fazer chover a nossa vida. O que Deus quer fazer? Deus quer trazer a resposta daquilo que nós temos orado a Deus. E nessa noite, nesse momento, o Senhor está falando assim com a gente: ó, prepara, porque está vindo
a resposta da tua oração. Quando, pastor? Não sei, mas está vindo. Eu queria que Deus falasse comigo hoje. Deus está falando com a gente hoje. O que Deus está falando? Para você não parar de orar, para você não parar de buscar, para você não parar de jejuar. Ah, mas é muito pequeno uma nuvem para uma grande chuva em Israel. Mas começa pequeno e vai crescendo, e está vindo do mar, e está vindo, e aí vai chegar sobre a tua casa, e quando chegar sobre a nossa casa, vai abrir aquela nuvem, e as águas que estavam na nuvem vai descer sobre a nossa casa, vai descer sobre o campo que representa o trabalho, vai regar a cidade, vai matar as bactérias do ar, vai matar as enfermidades, e nós vamos voltar a sorrir. A sua casa vai voltar a sorrir, o teu lar vai voltar a sorrir. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você vai voltar a reinar com Cristo, a glorificar o Senhor, a ser cheio do Espírito, a ser cheio da verdade. É o que o Senhor está falando aqui. Então, se o Senhor está falando isso para nós, o que nós temos que fazer? Continuar orando, continuar fiel, continuar adorando. Por quê? Porque a realidade é outra. Qual é a realidade? A pior que você imagina, pastor. Continue orando, continue buscando, continue profetizando, e sensível a saber a hora da chuva, a hora da bênção. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem se alegrar, ter alegria no dia do teu salário, que é a recompensa, né? Já vou pegar, já vou pagar isso, vou pagar aquilo. Não. É dia de alegria, é dia de glorificar o Senhor, é dia de exaltar o Senhor. Nessa noite, queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Eu queria que você começasse a profetizar, eu queria que você começasse a liberar vida. Vida, talvez você parou de orar, talvez você parou porque desanimou, porque você não está vendo nada acontece. Há uma realidade sim, mas Deus não está preso à realidade. O Senhor, Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor, Ele é aquele que restaura. Eu queria que você começasse a orar nessa noite, eu queria que você começasse a profetizar nessa noite, aquilo que você parou de falar, de orar, de clamar, aquilo que você desejava, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, aquilo que você, eu quero me comportar porque eu quero ver esse milagre na minha casa. Se você parar, você não vai conseguir enxergar o milagre, você não vai conseguir enxergar a nuvem, você não vai conseguir. Começa a orar nessa noite, começa a falar: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Senhor, me ajude a perseverar em oração. Fala para Ele: Senhor, me ajuda a manter o ânimo, eu preciso ter ânimo, eu preciso ter constância, assim como Elias teve constância com o joelho dobrado. Ajuda eu a ter constância. Fala para Ele, fala: Senhor, ajuda a ter constância, de educar o meu filho, de sentar com a minha esposa, de sentar com o meu esposo. Fala para Deus, em nome de Jesus. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor nessa noite, fala: Senhor, não deixa eu perder as esperanças, porque a Tua palavra está falando nessa noite. Em nome de Jesus, eu preciso ter constância, não importa quantas vezes. Eu sei que o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que não desampara. Eu sei disso. Oh Jesus, derrama, Senhor, derrama chuva sobre este lar, cura, Senhor, este lar, cura essa casa, levanta, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus, restaura, em nome de Jesus. Oh Deus, começa a glorificar o Senhor, querido, começa a exaltar o Senhor. Ele é santo. Não pare, está levantando uma pequena nuvem. Vai chover, Deus está falando, vai chover sobre este lugar, vai chover sobre nossa casa, vai chover sobre tua saúde, vai chover sobre o seu relacionamento, vai chover.
vai chover, vai chover. Recantarabaxéia, Leandarabanaia, vai chover, querido. Não viva por vista. Ele é o Senhor, 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 Ele é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Vai chover nesta igreja, vai chover sobre as famílias deste lugar, vai chover sobre as famílias desta cidade, vai chover sobre as famílias que estão conosco, ó Deus, pela internet. Vai chover, Senhor, vai chover, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te adoramos.